A paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos, estamos agradecidos a Deus por mais esta oportunidade e nela nós estaremos assim fazendo mais um comentário, trazendo mais um subsídio da nossa próxima lição. Desde já, quero ser grato a Deus pela vida de todos quantos já se inscreveram e aqueles que têm compartilhado e ativado o sininho. Também quero pedir a bondade de aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, que assim seja feito para que possamos somar, para que possamos ter esse canal como canal de bênção para nossas vidas, aonde divulgaremos a palavra do nosso Deus. Sou grato ao Senhor pela vida de cada um e também quero esclarecer que não temos Facebook, não temos Instagram, o único canal, o único meio de comunicação, divulgação da palavra de Deus é esse o qual estamos. Por isso, peço o bom senso e a bondade de todos para que possam compartilhar e nos acompanhar, somando juntos, fazendo a obra de Deus no seu reino. Meus amados, assim iremos para mais um comentário da nossa próxima lição. A nossa próxima lição é a lição de número 13, para o dia 24 de junho de 2018, cujo título é Em Cristo somos mais do que vencedores. E o nosso texto áureo, ele está em 1 Coríntios 15, 57. Mas, graças a Deus, que nos dará vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade aplicada diz, enquanto estamos no mundo, vivenciamos um conflito espiritual, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Veja que já na verdade aplicada, a Bíblia, a palavra já nos enfatiza que enquanto estamos no mundo, mas que mundo é esse? É o mundo sem Deus, é o mundo que não tem o amor do Pai, ou seja, é o mundo que está narrado em 2 Timóteo capítulo 3 que diz, sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, diz assim a Bíblia. Este é o mundo no qual a igreja está inserido, mas não pertence a ele. Também, na verdade aplicada, diz que vivenciamos um conflito espiritual. Meus amados, por esse mundo ser o território do inimigo, a igreja precisa e vai cada dia mais avançando sobre esse território. O inimigo fica insatisfeito. Por isso, é sabido que o mundo também quer invadir a igreja. Mas o mundo não tem garantia em si mesmo. Já a igreja tem garantia. A garantia é o Senhor Jesus. Os textos de referência estão em Romanos 8 e 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. 1 João 4,4 Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Apocalipse 1,8 Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1,17 E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 1,18 E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Meus amados, 3 são os objetivos da nossa lição. Primeiro, ressaltar a realidade da batalha espiritual. Segundo, apresentar os princípios bíblicos sobre batalha espiritual. Terceiro, mostrar os princípios bíblicos de vitória e as promessas aos vencedores. A nossa introdução já diz assim, que enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança,
É certo que vivenciamos momentos difíceis. Por quê? Porque travamos ferrenhas lutas espirituais. Meus amados, em cada luta em cada luta espiritual, nós sempre encontramos um inimigo da nossa fé. A igreja que luta para aplicar a sã doutrina, ela encontra um inimigo chamado heresia. É grande a luta da igreja para combater os ensinos heréticos. João, na sua segunda epístola universal, no versículo 9, ele diz: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. A igreja também, meus amados, ela luta para tornar os seus membros biblicistas. É verdade. Membros que têm desejo de buscar conhecimento da Bíblia. Veja o que está escrito em Colossenses 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Meus amados, muitos crentes estão pensando que o céu é na terra. Muitos estão pregando isso, mas não é verdade. Também nós temos que remir o nosso tempo. O inimigo encontrado aqui é falta de tempo. Quem pensa muito nas coisas da terra não tem tempo de adorar a Deus. O inimigo acaba furtando esse tempo pelas redes sociais, pelo trabalho excessivo. Falta tempo de ir ao culto, falta tempo de reuniões, falta tempo de estudo da palavra de Deus e, pasmem, até de orar. Como o crente pode ter contato com Deus se não consegue mais falar com Deus? Amados, também existe um inimigo espiritual da igreja que atua na área dos dízimos e das ofertas. É verdade. Você sabe por que Caim, ele ofereceu sacrifício a Deus e Deus rejeitou? Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? A Bíblia diz, em 1ª Epístola Universal de João, capítulo 3, versículo 12, versículo 11, diz assim: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos justas. Veja, meus amados, Deus conhece o coração. As obras de Caim eram más, as obras de Abel, justas. E por quê? Isso você encontra a resposta em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. O versículo 3 diz: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Então veja, Abel tinha ovelhas e trouxe um primogênito, que nós chamamos de cordeiro. O cordeirinho que Abel trouxe já representava, simbolizava Jesus, o nosso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ali era uma oferta de primogênito, uma oferta de primícia. Já Caim trouxe para o seu altar frutos da terra. Eu quero crer que ali estava também uvas, e a uva representa Jesus, porque Jesus falou: eu sou a videira verdadeira. Eu quero crer que Caim também trouxe trigo, fruto da terra. O trigo simboliza o pão. Jesus falou: eu sou o pão da vida. Mas qual foi o problema que estava naquela oferta? O versículo 3 diz: Caim, a cabo de dias. Caim trouxe uma oferta velha, uma oferta de muitos dias. Ele foi no plantio, ele foi na lavoura naquele dia, tirou os bons frutos e guardou. E pegou aqueles frutos da terra que estavam vencidos, apodrecidos, e levou para o altar do Senhor. Deus não aceita o resto. Nós temos que em tudo na nossa vida ofertar
as primícias para o nosso Deus. Meus amados, vamos para a nossa introdução. A introdução, ela diz o seguinte, que nós aguardamos a bem-aventurada esperança. Para compreender isso, o tópico 1, ele diz uma coisa extremamente excelente, a realidade da batalha espiritual. Você conhece ou você consegue enxergar essa realidade? Nós temos um inimigo da nossa alma que nem cansa e nem descansa de atacar a cada cristão. E a batalha espiritual, ela começou lá no Éden. Deus disse para não comer. O diabo disse que podia comer. E o casal acabou comendo da árvore proibida, da árvore da ciência. O homem comendo gerou o pecado da desobediência. Deus ganha o homem pela obediência. O diabo também ganha, mas pela desobediência. Tanto a vitória quanto a derrota do homem estão vinculadas a esses dois princípios. Você vê isso em Deuteronômio, no capítulo 27 e 28, onde a Bíblia fala de dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Eram montes gêmeos que estavam um do lado do outro, no vale de Siquém, mas a distância de um para o outro era um despenhadeiro, um grande e profundo vale. O Monte Ebal com 900 metros, o de Gerizim com 869 metros, porém, o Monte Ebal era seco, terra seca, não produzia nada. O Monte Gerizim era verde, terra verde, produzia tudo. Moisés, orientado por Deus, ele fez o seguinte, ele chamou as 12 tribos, os representantes, e falou, olha, de quando em quando, de tempo em tempo, as tribos irão se dividir em 6 tribos de cada lado, 6 tribos irão para o Monte Ebal, 6 tribos irão para o Monte Gerizim. As 6 tribos que estarão no Monte Ebal, ali também estarão todos aqueles desobedientes da palavra de Deus, e todas as maldições serão derramadas sobre este povo. Aqueles que estarão no Monte Gerizim, as 6 tribos irão derramar as bênçãos de Deus, invocar as bênçãos do Senhor sobre aquele povo, porque assim decidiram obedecer a palavra do nosso Deus. No Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós vemos o nosso Deus revelando o seu plano através de seu Filho Jesus Cristo, para vencer aquele que foi derrotado, mas que quer nos vencer todos os dias. Amados, Satanás foi e é derrotado por Cristo. Sem o Cristo, Satanás é vencedor. Todas as almas que já foram para a eternidade sem Cristo, sem salvação, é uma vitória de Satanás. Uma forma de Satanás se vingar de Deus é quando ele usa aquele que foi feito à imagem e semelhança da Trindade, que é o homem, para se autodestruir. Isso nós vemos em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, quando a palavra diz, maldito o homem que confia no homem. Há uma maldição neste versículo. Mas esta maldição não é para o homem que confia no próximo, que confia no padeiro que faz o pão para ele comer, que confia no piloto do avião, que confia no gerente do banco, que não confia no gerente do banco, não. Essa maldição é para o homem que confia em si mesmo. Jesus precisava confiar ao Evangelho e ele chamou homens feios e falhos, feios de vida. Mateus era Levi, um publicano, uma vida feia e reprovada, mas aos olhos de Jesus, alguém que podia ser restaurado. Paulo respirava a matar os cristãos, mas Deus o chamou para pronunciar a sua palavra. E nós temos um exemplo bíblico, Nabucodonosor. A Bíblia diz em Daniel, capítulo 4, versículo 30, o seguinte, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor,
passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Na mesma hora, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas, como as das aves. Meus amados, Nabucodonosor foi fundador do Império Babilônico. Foi construtor de obras gigantes. Foi construtor dos magníficos jardins suspensos. Um dia Deus usou como servo, Jeremias 25:8. Mas ele não quis morrer servo. Ele morreu adorando o deus Marduk, que era o protetor da Babilônia, um deus adorado pelos seus pais. O juízo de Deus que saiu, ou que caiu, do céu sobre Nabucodonosor, os gregos chamaram de licantropia, lican, lobo, tropia, homem. É um tipo de doença mental onde o homem é transmudado em um animal no seu pensar, abandonando a habitação e os costumes humanos para ter uma vida irracional no mato. Uma outra forma de Satanás se vingar de Deus é quando ele tenta tirar o discernimento do homem. Nós vemos isso em 2 Coríntios 4:4, quando a palavra diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século, o inimigo, tem cegado o entendimento, tornando os homens incrédulos, porque o homem não quer enxergar com entendimento que o inferno não foi feito para o homem. O inferno Deus fez para o Satanás, mas é o homem que deseja ir para lá. Vamos para o tópico 2 da nossa revista, que diz: princípios bíblicos da batalha espiritual. Toda verdade encontrada no texto bíblico é um princípio. Existem 2 formas de interpretar esses princípios. A primeira é quando você lê o texto e fala a verdade do texto. E a segunda é quando você lê o texto e fala a sua verdade, e fala aquilo que você quer falar. Quando você lê o texto e fala a verdade do texto, você faz uma exegese, você faz um contexto. Quando você lê o texto e fala o que você quer falar, a sua verdade, você faz uma exegese, você faz um pretexto. O tópico 2, versículo 1 diz: discernindo a natureza da batalha. Meus amados, um princípio é o discernimento, um princípio verdade da Bíblia, discernimento, que é a capacidade de compreender, de avaliar situações com bom senso e clareza. Por exemplo, como discernir o crente do cristão. O crente é aquele que faz da religião sua salvação, é o religioso. Já o cristão é aquele que aceita e reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora, como discernir a natureza da batalha? Isso nós vemos em 2 Coríntios, no capítulo de número 10, versículo de número 4, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, se a natureza não é carnal, logo ela é espiritual. É por isso que nós encontramos em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, a armadura de Deus, porque ela é a defesa mais completa, o revestimento mais completo para o cristão enfrentar qualquer batalha espiritual. E, meus amados, nós temos que entender o seguinte: o inimigo de nossas almas não é o vizinho, o amigo ou o parente, mas é Satanás e seus demônios. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 6, que devemos usar toda a armadura de Deus para vencermos o diabo.
E ela foi descrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma. Naquela época, o exército romano dominava e eram muitos soldados vistos por todo lado. Por isso que Paulo conhecia muito bem a armadura de um soldado romano, porque na sua própria prisão ele era vigiado por um soldado o tempo todo. E ele descreve as principais peças dessa armadura. Quando ele diz que temos que tomar toda a armadura de Deus para que possamos nos tornar resistentes, ele também diz que estejamos firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O cinto da verdade. Na armadura do soldado segurava a túnica. Na nossa vida, segura e sustenta a nossa integridade, sempre sendo verdadeira, é o que sustenta nós como verdade diante de Deus e dos homens. Aqui tem outra peça que ele diz que se chama couraça da justiça. Que era uma couraça entrelaçadas de correntes no peito do soldado. Nós temos que nos apoiar na justiça de Deus e não na nossa. Couraça da justiça significa isto. A justiça de Deus que prevalece. E ele diz também que calçar os pés no evangelho da paz. Quando ele olhava a sandália dos soldados, ele via que era feita de uma sola com pregos cruzados para não escorregar. É verdade. Quando nós estamos pregando o evangelho, nossa vida não pode também escorregar naquilo que pregamos. Nós temos que estar também calçado com esta ferramenta. Quem vai escorregar é Satanás diante da pregação da palavra do Senhor. Ele diz também para usar o escudo da fé. O escudo da fé. O escudo era feito de madeira coberto de pelo. Porque Satanás ele lança os dardos inflamados contra você. Uma palavra que te fere. Uma palavra que te machuca. Mas você vai rejeitar estes dardos inflamáveis quando você estiver usando o escudo da fé. Você vai crer que quem te chamou foi Deus. Você vai crer que a verdade de Deus está sobre a sua vida. Ele fala do capacete da salvação. O soldado usava capacete porque não podia ser ferido a sua cabeça, porque da sua cabeça o seu cérebro dominava tudo, todo o corpo. Nós temos que proteger o nosso pensamento das doutrinas malignas. Nós temos que proteger os nossos pensamentos dos ensinamentos errados do inimigo. Ele fala também sobre a espada do Espírito. Nós devemos usar essa espada para resistir Satanás. Não recue e não tenha medo. O inimigo sabe que Jesus já o derrotou. Então erga a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e faça a obra combatendo como um bom soldado. O tópico 2 da nossa revista, subtópico 2, diz: na força e no poder do Senhor. Como podemos vencer na força e no poder do Senhor? Compreendendo quem é o Senhor, segundo Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 a seguir. Ali está descrito o Senhor que João viu. João viu a Jesus, e Jesus, ele se apresenta ali a João como fiel testemunha. Jesus é a fiel testemunha que o evangelho foi pregado na terra como verdade de Deus, por ele. E ele, Jesus, através de nós, continua pregando também este evangelho. Quem ouve o evangelho e escarnece do evangelho e morre assim, no último dia, naquele dia, será inexcusável, porque Jesus, a fiel testemunha, vai estar lá. Como fiel testemunha, lá estará. Ninguém poderá acusar Deus de nada. Aqui diz que Jesus também se apresenta em Apocalipse 1, versículo 4, ele dizendo: aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Meus amados, você pode até se frustrar com você mesmo, mas nada tem o poder de frustrar os planos que Deus tem em você.
os planos que Deus depositou em sua vida. Então continue crendo, continue orando e buscando. Não desfaleça, porque maior é aquele que te chamou. Indo agora para o tópico 3, que diz princípios e promessas aos vencedores. Meus irmãos, o primeiro princípio é ter Jesus como garantia de vitória. É possível vencer? É. Você vence quando em Cristo você supera. Veja que Ana superou. Livro do profeta Samuel, capítulo 1. Ela foi humilhada por um filho que não tinha, mas quando o milagre veio, trouxe esse filho. Quando o milagre chegar na sua vida, vai trazer tudo aquilo que estão usando para causar humilhação sobre você. Ana, ela superou as suas humilhações com o filho que ela recebeu. Sabe por quê? Porque o filho de Ana se tornou Samuel, se tornou sacerdote, se tornou juiz, se tornou profeta do Senhor. E os filhos de Penina? Alguém sabe dar alguma notícia sobre eles? Veja também que criança no Evangelho também significa ministério. Jeremias diz, Senhor, eu sou como uma criança. E Jesus falou, desde o ventre da tua mãe tenho te escolhido. Então o ministério Deus coloca no ser humano quando ainda é uma criança sendo formada. Então tem muitos aí que são crentes Penina. Usa suas crianças, seu ministério, para tentar humilhar os outros. Aqueles que, porventura, no momento, não têm ainda o ministério. Mas creia que o seu ministério vai chegar, o milagre vai chegar. Você não vai se exaltar, mas este milagre vai trazer o ministério, uma criança, que será para a alegria sua e para a glória do Senhor. Meus amados, veja que o tópico 3, versículo 2, fala das causas da vitória. É preciso conhecer. Você vence a batalha conhecendo a causa da vitória. Qual é a causa? O sangue de Jesus Cristo. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 10 e 11, diz assim, e ouvi uma grande voz no céu, que dizia, agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Veja que vencer pelo sangue de Cristo é quando você entende, quando você aceita que um dia você foi banhado neste sangue. E como se vence? Veja que nós temos um acusador. E de que ele se alimenta? Do pecado que havia em nós. Mas quando nós somos mergulhado, como nós nos permitimos ser banhados no sangue do Cordeiro, somos totalmente limpos e purificados de todos os pecados, não tendo mais o acusador do que nos acusar. Nunca mais ele nos acusará. Assim, ele é vencido. Assim, você vence pelo sangue do Cordeiro. Quem vence o diabo é aquele que está banhado no sangue de Jesus. Outra causa que você precisa conhecer para obter a vitória é amar a Cristo mais do que a própria vida. Como? Se minha vida me faz bem fazendo mal a Deus, eu mato ela. Como? Renunciando ela e recebendo para receber outra vida como nova criatura, que agrade totalmente a Deus até Jesus voltar. Veja que Jesus, em Lucas 9:57, algumas pessoas se aproximam e alguns dizem, Senhor, eu te seguirei. Jesus diz, olha, as aves do céu têm ninho, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. De imediato, esse pula fora. Mas Jesus, olhando para outro, diz, ei, você, me segue. Ele diz, Senhor,
olha, meu pai morreu e eu preciso enterrar. Aí Jesus diz, deixa os mortos enterrar os seus mortos e tu vem e me segue para fazer a obra no reino de Deus. Quando Jesus diz, deixa os mortos enterrar os seus mortos, ele estava dizendo, deixa os mortos físicos, deixa os mortos espirituais enterrar os seus mortos físicos. Porque a primazia é seguir a Jesus. Teve um outro que disse, Senhor, deixa primeiro eu despedir da minha casa. Tem muitos que até querem seguir a Jesus, mas o coração ainda está ali na família, o coração ainda está no lugar que foi criado, ainda está ali saudosista, não é? Não quer se distanciar, não quer ficar longe de um filho, de um pai, de uma mãe. Aí Jesus disse, olha, aquele que se dispõe a pôr a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Meus amados, o tópico 3, versículo 3, diz que promessas e recompensas teremos. A palavra de Deus nos revela não somente a realidade do conflito espiritual e os princípios que devem nos nortear nesta batalha, como também as promessas e recompensas aos vencedores. A palavra de Deus, ela não só se revela em realidades de conflitos, é verdade, como perseguições, heresias, mornidão espiritual, a primeira queda do primeiro amor, mas também ela se revela como recompensa. Nas cartas enviadas para a 7 igrejas da Ásia, 2 coisas nos chamam a atenção. Em todas elas, Jesus diz, eu sei as tuas obras. Irmãos, Jesus sabe de tudo. Mas também ele sempre diz, e ao que vencer, ou seja, a vitória é condicional. Jesus sabe de toda a nossa vida, sabe o que estamos fazendo para ele, mas ele tem uma vitória. A vitória é para aquele que vencer. Ao que vencer, Jesus tem a vitória, porque ele diz, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados irmãos, a nossa conclusão, ela está dizendo que aproveitemos o estudo desta lição para equilibrar a atual tendência com o resgate do ensino de que este mundo não é um parque de diversões, mas para os discípulos de Cristo é um campo de batalha. Isto é uma verdade. Meus amados, nossa vida não é de brincadeira. Por isso, todo cuidado quando tomarmos nossas decisões, que todas elas sejam pela direção do Espírito do Senhor. E aqui nós terminamos mais um trimestre, mais um comentário desta lição. Que Deus continue abençoando a todos. Se Deus permitir, estaremos juntos no próximo trimestre. Por isso, continue se inscrevendo, ative o sininho, dê o seu joinha e continue compartilhando a palavra do nosso Deus. E assim, eu me despeço de todos na paz do Senhor.